em Lisboa a trabalhar para uma startup estrangeira em regime remoto. Sou gestora de conteúdos, portanto trato da produção de conteúdos do blog, de um podcast e do site da nossa empresa. Eu é que gravo as introduções dos episódios do podcast da nossa empresa e para ficar com uma boa acústica tenho que gravar dentro do armário. Welcome to Developing Leadership, the podcast for engineering leaders where Iso Kent and Jason Werner share their lessons on the ins and outs of managing software teams. Chegam de todos os cantos do mundo para trabalhar remotamente em Portugal e Lisboa é uma das cidades eleitas para este paraíso digital. Trabalhar em casa pode tornar-se um verdadeiro desafio, mas Carmo Costa já se habituou a simplificar. Os horários são flexíveis e há um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Estar a trabalhar para uma empresa internacional em que consigo ganhar o que eu ganharia se estivesse em França. Na verdade, o salário que eu recebo como a empresa é sediada em França é como se fosse um salário francês. Portanto, eu sou como os franceses que estão cá, no fundo. Não sou, mas pronto. E dá-me um melhor estilo de vida e a parte da flexibilidade também. Poder ter tempo para mim. Tem 28 anos, nasceu em Lisboa e depois de alguns anos a trabalhar em Madrid e Londres, quis regressar a Portugal. Teve a sorte de conseguir ficar na mesma empresa com a qual trabalhava em Londres. Há muitos empreendedores a vir para Lisboa e a abrirem cá empresas e depois há pessoas que, como eu, trabalham para empresas internacionais. E depois há outra componente, que é os impostos que eles pagam muito pouco cá. E pronto, os portugueses, para além das empresas não pagarem bem, pagam muitos impostos e, portanto, é muito difícil terem o mesmo estilo de vida que um francês ou um alemão que venha viver para Lisboa tenha cá. O norte-americano Cody Candy, de 33 anos, trocou a Califórnia por um apartamento no centro de Lisboa. É o CEO da empresa de tecnologia que criou com um amigo. Lisbon seemed like the best place because very up and coming, strong growth trajectory, but still feels early. And being a part of something early is, I think, then you can ride the wave. Two, there's a lot of really great talent here, folks who have built technology companies, folks who are, really strong on the execution side. And then it's a place that people love to come and visit year-round. Lisboa foi a cidade escolhida para a sede da empresa, um local que já conhecia como turista. Hey, how's it going? Bom dia. Bom dia, James. How are you? I'm good, how are you? As well. A empresa Bounce tem uma plataforma que permite aos viajantes encontrarem lugares para guardar as suas malas enquanto passeiam pela cidade. Saluda. Bounce is a Silicon Valley technology company. Basically, we power a platform that provides luggage storage in local businesses. So travelers who are arriving to a city or leaving a city, or people going to an event, they might need a place to leave their bags for a few hours. And so they'll go onto our app or our website, Bounce, and they will find a location. Venga, chicas, maleta, no os quedéis ahí mirando. In Lisbon, for example, we have 65 locations. Worldwide, we have 8,000 locations across 40 countries. And the places that people store luggage are local businesses. It could be a bike rental shop or a shipping store or a hotel, and it's a new revenue stream for businesses. Está em Portugal há quase 2 anos. Com a pandemia, a empresa perdeu praticamente todos os clientes, mas Cody não desanimou. Arrendou um enorme escritório na Rua de São Bento e neste momento tem 12 pessoas a trabalhar de diversas partes do mundo. Quer fazer crescer o negócio e a equipa em Portugal. We're hiring a lot of roles right now. We're hiring a lot of engineering roles, product, design, sales, operations, growth. So we definitely have our work cut out for us and are excited to bring some more great folks onto the team.
Duarte foi um dos portugueses escolhidos para trabalhar nesta empresa. O horário é flexível, escolhe os dias em que quer ficar em casa, mas diz que o trabalho remoto também traz riscos de concorrência pelo talento português. Eu acho que isso é um bocadinho a transformação que está a acontecer neste momento, principalmente no cenário pós-Covid, em que as empresas já se tornaram todas remotas, já estão completamente habituadas a trabalhar com as pessoas remotamente, portanto vão estar ok com contratar, por exemplo, na minha área, um programador em Portugal, ou na Alemanha, ou em Itália, ou em Espanha, não lhes interessa. Portanto, eu vou estar a competir por esse mesmo talento. Eu também tenho a possibilidade de contratar em qualquer um desses países, o que me força a mim e às outras empresas a nivelarmos os nossos salários, senão não conseguimos competir pelo mesmo talento. Ao longo do dia, tem diversas reuniões online e uma agenda super preenchida. Afinal, é o diretor de engenharia da empresa. Morning, Luís. Mas consegue conciliar tudo e nos dias que vai para o escritório, desfruta da cidade ao seu ritmo. Depois de ter trabalhado 7 anos na Alemanha como programador, regressou a Portugal, onde teve facilidade em colocar-se no mercado e ter um nível salarial acima da média. O nosso pacote de compensação inclui uma série de coisas que é o que o colaborador recebe quando trabalha connosco. Obviamente um salário que nós tentamos que seja acima da média, e depois damos também a opção de a pessoa se poder tornar acionista da empresa. Damos um número de dias de férias flexível, em que as pessoas podem escolher com os seus próprios managers qual é que é o número de dias de férias que faz sentido para elas. As empresas dão boas condições e Carmo Costa aproveita para ir alguns dias por semana para um cowork, onde também gosta de trabalhar. Destaca as regalias que tem na startup internacional francesa, a juntar aos 37 dias de férias que tem por ano. Para além do meu salário, recebo 50 euros por mês. Por lei, em Portugal é obrigatório as empresas remotas pagarem para ajudar na eletricidade, nos custos da casa, no fundo. Recebo mais 75 euros para a saúde, para a capacidade de saúde. Foi a forma mais fácil da empresa fazer as coisas, porque estamos todos no mundo inteiro. E anualmente recebo 250 euros para comprar material que eu queira para mim, de escritório, meu. Mas nem todos têm a mesma sorte e Portugal é o 4º país da União Europeia com a taxa de desemprego jovem mais elevada, segundo um estudo divulgado pelo Observatório das Desigualdades. Em contexto de pandemia, Portugal foi um dos países em que a taxa total de desemprego baixou, mas em que o desemprego jovem aumentou 5,1 pontos percentuais. Os jovens, para sair de casa, quase que têm que casar para estarem 2 pessoas a ganhar, para conseguirem alugar uma casa ou comprar uma casa, ou então emigram, que é o que a maioria dos meus amigos fez. A maioria dos meus amigos não vive cá, vivem em Madrid ou vivem em Londres ou em Nova Iorque. E toda a gente quer viver em Lisboa. Lisboa é uma cidade incrível, só que é muito difícil. Por outro lado, de acordo com um dos últimos estudos da Mercer, onde Vânia Fonseca é consultora, 6 em cada 10 colaboradores só está disposto a trabalhar numa organização se esta oferecer flexibilidade. No que toca ao trabalho remoto, o nosso estudo de trabalho flexível do ano passado indica-nos que 75% das empresas estão a prever adotarem este modelo tanto dentro de 2021 e 2022. Temos também aqui o mecanismo do horário flexível que na mesma dimensão, ou seja, também 75% das empresas pretendem fazer essa adoção e, na verdade, o que nós encontramos ainda também é, de certa forma, a preocupação de garantir que a própria cultura de trabalho não se perca durante esta adoção. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, os trabalhadores de filiais de empresas estrangeiras em Portugal ganharam em 2020, em média, mais 39,9% do que nas sociedades nacionais. Em 2020, existiam 9.101 filiais de empresas estrangeiras em Portugal que empregavam cerca de 571 mil pessoas. Entre 2010 e 2020, a remuneração mensal foi sempre superior nas filiais estrangeiras,
em média mais 395 euros do que nas sociedades nacionais. E a procura por parte de empresas internacionais para se instalarem em Portugal continua a aumentar. Luísa Veloso, socióloga e diretora do Departamento de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, considera que há vantagens, mas também riscos a que o país deve estar atento. Do ponto de vista da própria política urbana, turismo, isto tem que ser tudo muito articulado, não é? De educação, cultura, corremos o risco de estarmos a expulsar, não é? Pessoas que poderiam ter contributos importantes para Lisboa e a transformar-nos numa espécie de espaço que acolhe, mas que não se articula com aquilo que já existe. É isto que eu acho. Este é para mim o principal risco. E a pensar nos nómadas digitais, o Governo criou um novo visto que permite a cidadãos de fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu viverem e trabalharem para fora a partir de Portugal. O acesso ao novo visto entrou em vigor no final do mês de outubro, mas o valor do ordenado mensal destes trabalhadores tem de ser pelo menos 4 vezes o salário mínimo, ou seja, 2.820 euros por mês. Por enquanto, a burocracia ainda é muita. Yeah, the documentation is probably my least favorite part so far. I had applied for a visa, the startup visa, 2 years ago, and I still haven't gotten it today. Sometimes it'll take 10 months to respond to one email with one sentence. So that's the hard part of being here and coming here, but luckily it's countered by all the other amazing things. João, o que nós tínhamos pensado na nossa reflexão... De acordo com os dados da Direção Municipal de Economia e Inovação da Câmara de Lisboa, em 2021 estavam registados na cidade mais de 108 mil estrangeiros com título de residência ou visto de longa duração, o que representou um acréscimo de mais de 2% face ao ano anterior. O que aconteceu foi que as empresas internacionais também começaram a olhar agora numa perspectiva diferente para a nossa dinâmica, para a nossa inovação, para os nossos recursos humanos, para a nossa qualidade de vida. Portanto, todos, e não é um clichê, não é como o turismo. Portanto, Lisboa é bonita, para ver, tem tudo, mas Lisboa também é uma cidade que tem um grau de atratividade para a parte económica muito grande. Hey, Luís, how's it going? How are you? Já os impostos de Cody são pagos nos Estados Unidos, por enquanto, mas todos os contratados pela empresa fazem descontos no país onde trabalham. I am a US employee and I'm paying US taxes. I may become a Portuguese resident later this year or next year, and then I'll need to figure out the tax situation there. And the other workers? All over. So the folks that are here, that are on the Portuguese contracts, it's all, it's new jobs for the Portuguese economy, new tax dollars into the Portuguese economy. How's it going, Zara? Good. How are you? Yeah, of course. E como a Bounce é originalmente americana, já existem empresas no mercado que tratam de toda a burocracia com os contratos dos trabalhadores e o pagamento de salários em qualquer parte do mundo. Hoje em dia há uma série de serviços que permitem a empresas estrangeiras contratarem em países nos quais elas não têm operações. Há até uma empresa portuguesa ou com ADN português, que se tornou recentemente um unicórnio, que é bastante conhecida e que faz precisamente este tipo de serviço. E que permitem a uma empresa estrangeira dizer, olha, eu quero contratar alguém em Portugal, em Espanha, e eu sou uma empresa americana, e eles fazem todo o serviço de contratarem aquela pessoa em nome da empresa para que essa pessoa possa pagar impostos no país em que está e não no país de onde vem a empresa que está a contratar. É o que acontece com Carmo. A startup para quem trabalha tem sede em França, mas é através de outra empresa que recebe o salário. It might mean that we need to migrate a few things that Jose had on his page. Okay, so it's just migrating like the bottom parts. Probably, yeah. Eles têm sede em vários sítios, em vários países. É uma forma da minha empresa não ter de abrir empresa em Portugal,
porque ia ser uma papelada, ia dar muito mais trabalho. Eu provavelmente ia ter de estar a recibos verdes durante uns tempos até eles conseguirem fazer isso. Portanto, a partir desta empresa, eles contratam-me. Sou originário da Anadia, estudei na zona de Aveiro, onde fiz o curso de Engenharia de Computadores e Telemática, portanto sou engenheiro informático. Mais tarde depois vim para Lisboa e cá, passado muitos anos a trabalhar nesta área, startups, engenharia informática, etc. Acabei por fundar a Remote, que hoje em dia é uma empresa da qual sou cofundador e COO. Temos cerca de 1000 pessoas espalhadas por 70 países. Fomos conhecer Marcelo Lebre, que vive em Alcochete. O primeiro passo foi o mais complicado, já que para fornecer este tipo de serviço foi necessário abrir a empresa em vários países. Atualmente já têm 70 empresas em 70 países por todo o mundo. A partir daí, nós temos uma plataforma altamente capaz e automatizada que permite que as empresas entrem em contacto virtual com os trabalhadores e que eles se possam registar. A partir do momento em que se registam, nós geramos o contrato de trabalho e a partir daí processamos toda a atividade laboral do recibo de vencimentos, pagamentos de salários, seguros de saúde, que isto depende agora um bocadinho de país para país. Outside of a loom, we can create a separate Google Sheet, maybe with different spreadsheets like cluster 1, cluster 2, cluster 3, and then specifics. A empresa foi fundada em 2019 por Marcelo e um amigo holandês e acabou por se transformar na startup com ADN português que mais rapidamente atingiu o estatuto de unicórnio. Foi valorizada em 3 mil milhões de euros. Não coloca nenhum selo de sucesso, porque o facto de ser avaliada em não significa que de facto a empresa esteja vendida naquele valor ou que de facto já esteja em bolsa, mas que avalia o potencial da empresa em 1 milhar de milhão. Nós atingimos este patamar no ano passado. Este ano triplicamos este valor. Na última ronda de financiamento, a empresa foi avaliada em cerca de 3 mil milhões de euros. Esta é uma engenharia informática que nós contratamos no Quênia. Eu conhecia por Zoom, ela tecnicamente era incrível. 60% destas pessoas não são portugueses. Portanto, são pessoas que estavam em outros países, dos Estados Unidos, Norte da Europa, etc., que procuram uma zona segura, com bom clima, com boas infraestruturas. Para já, estas pessoas não precisam, por exemplo, de viver nas grandes cidades. A maior parte destes salários, se não todos, são 3, 4, 5 vezes mais altos do que o salário médio em Portugal. São empresas estrangeiras que estão a contratar estas pessoas e a financiar para que estas pessoas se mudem para Portugal. Engenharia ou tecnologias da informação são algumas das áreas que continuam a dar mais garantias de emprego, melhor salário e oportunidades de carreira. Mas há falta de recursos humanos para determinadas áreas. Naquilo que podemos observar no mercado é que realmente temos as áreas da IT, não é? de informática e relacionados com uma dificuldade na atração de talento porque não há capacidade de resposta. E de forma a mitigar essa mesma escassez, as organizações acabam por adotar estratégias alternativas de forma a conseguirem ir buscar essas competências, mesmo que elas não vivam dentro da organização. E assim se abre o mercado a centenas de milhares de candidatos. As empresas deixaram de ser empresas nacionais, não é? Se nós hoje formos ver as empresas portuguesas, ou mesmo as empresas não portuguesas que cá estão, são empresas espalhadas por todo o mundo. Portanto, aquilo que nós há muitos anos começamos a referir e a estudar na sociologia como as redes de empresas, é cada vez mais assim. E, portanto, nós temos grupos económicos. É muito interessante porque há uma elevada concentração do capital, portanto há grupos económicos com uma rede gigantesca de empresas e isso alimenta muito a questão da mobilidade. Por outro lado, a pressão no mercado imobiliário faz-se sentir, principalmente porque estes trabalhadores já não ficam aqui apenas alguns meses.
Eu penso que nós em Lisboa estamos a correr o mesmo risco, não é? Que é esta perda de espaço urbano para os habitantes da cidade de Lisboa. E a questão dos preços é importante, não é? Ou seja, é evidente que a especulação imobiliária é mesmo uma coisa muito assustadora. Mas o perfil típico de um nómada digital está a mudar. Antes da pandemia, eram sobretudo jovens freelancers. Agora está a crescer o número de trabalhadores digitais que começam a viajar com a família depois dos 40 anos. So there was a number of reasons why my family and I have chosen Portugal. One was obviously the safety and the work-life balance. In Portugal, like in my home country in Ireland, people value work-life balance a bit more than other countries. So the ability to establish a family here and settle down made sense. Equally, from a work perspective, there's a huge amount of technology talent in Portugal. So for us, it made a lot of sense to come to Lisbon. John McCoy é irlandês, decidiu mudar-se para Portugal com a família há 3 anos. Vive em Sintra e é por cá que quer ficar, até porque acaba de lançar um novo negócio. Our business here in Portugal is called Proper Home. The idea is it's a property marketplace, a community for the sell side of the property market and the buy side to meet and buy and sell properties or rent properties. We are fundamentally different in one way to any other marketplace that we've seen in the market. We charge a subscription fee for all members to advertise their platform, and then they earn reputational tokens based on performance. Then we will bonus them with tokens that they can buy extra advertising with. É aqui que se vão encontrar as maiores desigualdades nos próximos 2-3 anos. Porque as empresas que não querem acompanhar, portanto, esta nova forma de trabalhar vão ter maior dificuldade em contratar as pessoas e, por conseguinte, também vão ter maior dificuldade na entrega do seu valor. De acordo com os dados dos últimos censos, que são de 2020, quase 1/5 da população residente em Lisboa é estrangeira. Números que não passam ao lado de Margarida Figueiredo, a diretora municipal de Economia e Inovação da Câmara de Lisboa. Nós que temos uma ligação forte à incubadora da cidade, digamos que é a Startup Lisboa, mais de 30% dos fundadores das empresas são estrangeiros, atualmente. E, portanto, também o que vimos com a pandemia foi a deslocação de muitos estrangeiros para trabalhar cá em Portugal. Isso, quer pela qualidade de vida, pela segurança. O Brasil é o país com maior peso no total de estrangeiros, 19.465, tendo mais do que duplicado o número de residentes em Lisboa nos últimos 5 anos. Segue-se França, Itália, Nepal e China. So you have more meetings today? Yes, I do have a meeting with discussing our potential investor tomorrow, actually. Good. So let's see. Falam em inglês e às vezes em português, mas Paula é brasileira e Joaquim norueguês. Eu sou Paula La Regina, eu vim do Brasil há 6 anos e trabalho como designer digital em Portugal, remotamente. E sim, estou a viver cá, muito feliz. Eu sou Joaquim, eu sou 36 anos, norueguês, trabalho com futebol aqui em Portugal. É uma boa vida aqui. Paula tirou o curso de marketing no Brasil, veio para Portugal em 2016 para fazer uma pós-graduação em comunicação e tendências. Conseguiu um emprego a trabalhar remotamente para Londres, chegou a trabalhar numa empresa portuguesa e atualmente trabalha para uma empresa norueguesa por intermédio do namorado. Eu sinto que com a pandemia as empresas estão bem mais abertas para o trabalho remoto
E isso está a mudar completamente a forma como eles recrutam profissionais. Então, eu acho que isso vai continuar, essa tendência veio para ficar. E eu acho que tem muitos talentos que estão a olhar para essa nova forma de trabalhar e também para abrir o horizonte deles para empresas que não são de cá e ter experiências internacionais, podendo ainda morar em Portugal. Joaquim estudou inovação e estratégia, psicologia e trabalha como freelancer para a Comissão Europeia. Tem ainda a sua própria empresa de consultoria na Noruega e outra ligada ao mundo do futebol, que conta com uma filial em Lisboa. Agora eu sou CEO, mas trabalho com pessoas que moram em Angola, Moçambique, a Brasil, a Noruega e aqui. É uma empresa totalmente remote. Trabalho como marcas, dos sponsors, dos clubes aqui. Como fazer mais campanhas? Sim. E por mais interativo como os fãs dos clubes. Mas Paula precisa de mais mudanças de cenário para ser mais criativa. Por isso não trabalha sempre em casa. Alguns dias por semana vai para um espaço de coworking. Eu optei pelo coworking primeiro porque a casa que nós morávamos antes era um pouco limitada para 2 pessoas tendo reuniões no mesmo espaço. Então eu ia alguns dias para lá. E agora eu decidi continuar indo para lá porque eu sinto que alguns dias eu preciso de alguma interação com outras pessoas e ver outras pessoas e sim, mudar de cenário um pouco, porque me ajuda muito a pensar melhor e ter mais ideias. Cá em cima adapta um espaço àquilo que vocês precisarem, está bem? O conceito de trabalho está a mudar e os espaços de coworking estão a crescer em todo o mundo. Segundo as estimativas, em Portugal há cerca de 200 espaços, sendo que a grande maioria se situa em Lisboa e no Porto. Há um novo boom, porque houve esta informação sobre o que são estes espaços, sobre o trabalho remoto, sobre gente que também, e essa é uma grande questão mundial, sobre esta grande existência, não é? Eu estou a traduzi-la quase diretamente, gente que se está a despedir, no fundo, e a sair das empresas e que alimentam muito estes espaços. Do ponto de vista individual, alimentam muito estes espaços. Mas depois também há empresas que querem operar de um modo mais suave, mais livre, de maior cruzamento também com outros e não fechados num escritório tradicional, onde não fazem negócio, porque ao fim do dia é isso que interessa para a maior parte das pessoas. Fernando Mendes é cofundador do Now Beato e foi fundador do Cowork Lisboa, um dos primeiros espaços do género a existir na capital portuguesa. Num espaço de coworking não há uma camisola para vestir, cada um usa a sua. Essa é a grande diferença. Nós estamos nessa fase, que é de crise, mas ao mesmo tempo também muito dinâmica, com muita gente a querer fazer coisas novas, a querer mudar, a chegar, quer dizer, quase não consigo controlar o ritmo a que chega gente, que saem uns, voltam outros, enfim, muito dinâmico. Paula e Joaquim apaixonaram-se um pelo outro e por Lisboa. Juntaram todas as economias que tinham e compraram esta casa na Zona da Graça, onde estão a viver. I was living in Italy for a little period and I moved back to Norway and I was in Cuba a little bit and then I was a little bit tired of living in Norway and I went here because I started to write a book. And then I just completely fall in love with Portugal. And I supposed to just stay here for a little bit, and then I was traveling a little bit back and forth, and then I moved for 3 years ago. Eu me sinto valorizada de uma forma diferente. Eu sinto que eles enxergam a nossa vida pessoal. Eles respeitam um pouco mais o nosso tempo fora do trabalho. O trabalho remoto transformou-se numa revolução industrial silenciosa, em que o poder de escolha se colocou do lado do empregado, do trabalhador. I
think there's so much talent here in Portugal. The best, I've worked in the tech industry for 10 years. The best engineering team I've ever worked with is the team that we have right now. Eu acho que é muito interessante uma pessoa conseguir ter um trabalho que se adapta também à sua vida e que as coisas encaixem de uma forma mais harmoniosa umas com as outras, não é? I think Portugal is a bit of a sleeping giant. I think there is so much for Portugal to give to anybody that comes and lives and works here. E posso começar? O resto da tua vida está por tua conta. E isso, a partir do momento em que eu percebi isso, foi tipo, ok, vou brincar com a minha vida e é isso que eu faço. Tipo, tenho um projeto de música, escrevo músicas, estou muito com os meus amigos. Quando o sol nasce, o poeta deixa de existir, mas sonha em ser alguém para além do senhor do café. A quem diga, Eurico era homem de ir contra a maré e ele sabe que é. Esta reportagem está disponível em rtp.pt. Grandes inovações começam numa garagem. Vamos explorar o conforto energizante, uma inovação Mercedes-Benz. Mágico, não é? Inovações da Mercedes-Benz. Pessoas afirmam ter visto preços de outro planeta. Mostramos em primeira mão. Cabine hidromassagem com rádio 299 €. Flutuante.